Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Fabrício, bacharel em teologia, muito prazer. Meu caro internauta, eu gostaria de falar uma videomensagem, uma bela reflexão com você de um texto que eu gosto e pouco eu ouço falar sobre esse texto, né? Eu só vi um pastor pregar nesse texto, aliás, dois pastores até agora. Eu mesmo só preguei uma vez nesse texto. É o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho e o pastor doutor Nilson do Amaral Fanini, meu ex-pastor da PIB de Niterói, Rio de Janeiro, de saudosa memória, que foi meu pastor Nilson do Amaral Fanini, da Igreja Batista. E eu, irmão Fabrício, preguei uma vez nesse texto, que é o texto que Jesus cura um surdo e gago de Decápolis. O texto que se encontra lá, se você tem uma Bíblia em casa, você pode ler, eu vou ler pausadamente. Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Evangelho, Novo Testamento, Marcos 7, 31, que diz assim: a cura de um surdo e gago, que está na minha versão, que eu vou utilizar a Bíblia de referência, estudo de Thompson. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E abrindo-lhe os ouvidos, logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Verso 36. Jesus lhe ordenou que ninguém o dissessem. Todavia, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu seja o teu instrumento agora, nesse momento. Que o Senhor abençoe, ó Deus, copiosamente as suas bênçãos materiais, as suas bênçãos espirituais, prosperidade, fartura e, acima de tudo, a tua presença, a tua graça, a tua unção e a tua salvação. O teu amor, a tua misericórdia e o teu amor benfazejo, ó Deus, recaiam sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada internauta neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, eu quero destacar aqui o verso 34. Depois, levantando ele os olhos ao céu, suspirou. Isso é Jesus dizendo, né? E disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Efatá é uma palavra aramaica
que quer dizer abrir, né? Desenrolar, desatar, abrir. Em grego, esse versículo, Marcos 7, verso 34, que nós destacamos, diz assim: Kai aneablefas eiston ouranon estenazem kai legei autou efatá ro estin dianoxtesti. Eu vou repetir: Kai anabrefas reis tou ouranon estenazem kai legei autou efatá ro estin dianoxteti. Isto é, abre-te, né? Efatá, abre-te. Eu estou lembrando aqui o texto de um modo como Jesus trata as pessoas, né? Ele viu a deficiência do surdo e gago ou mudo de Decápolis. Umas versões falam mudo, outras versões falam gago, né? Que a maneira como Jesus me fascina, meu caro amigo internauta, é a maneira como ele trata o ser humano. Jesus, de fato, ele gosta do ser humano, é a sua matéria-prima. Ele gosta de gente, de pessoas como eu e você, como você e eu. Ele gosta de restaurar a dignidade da pessoa humana, como assim ele o fez com este homem, que a Bíblia não relata o nome, né? Já com a alcunha, com a referência, conhecido como surdo e mudo, ou surdo e gago de Decápolis, né? Decápolis era uma confederação de cidades, né? Decapolis no grego, né? Que ficava ali mais ou menos entre a Pérea, Tracônites, Judéia, ao leste do lago Rulé, a oeste do mar Mediterrâneo, né? E Samária, e ficava ao sul do Mar Morto, mais ou menos aí 32 quilômetros ao sul de Sidom e ao norte do Monte Carmelo. Para quem gosta de geografia bíblica, geografia da Terra Santa, da Palestina, tá aí a referência, né? O Mar da Galileia. E o sul do gago de Decápolis ficava mais ao sul de Mar Morto e ao oeste de Samária ou Samaria. Eu fico fascinado, meus ouvintes e amigo internauta, meu caro amigo, que como Jesus, o modo como ele inclui os excluídos do reino, ele valoriza a dignidade da pessoa humana. Este homem estava precisando de cuidados, de carinho, de atenção, de ser ouvido, né? Ele era mudo, era gago, ele tinha uma certa dificuldade de comunicação com o ser humano, com o outro, com seus familiares, com seus vizinhos e, logicamente, com Deus. Tinha uma certa deficiência, e ter uma certa deficiência naquela época da Palestina do primeiro século, o tempo de Jesus, era uma sociedade também como a nossa, né? Mas hoje temos a ciência, temos a medicina, temos casa de repouso, temos lugares, abrigos, famílias, mas naquela época não havia esta preocupação do lado médico, do lado sanitário, do lado da saúde, do lado humanitário, da solidariedade, digamos assim. Aquele homem estava precisando ser ouvido, ser amado, ser acolhido, ser incluído, porque ele vivia à margem da sociedade,
por causa da sua enfermidade, por causa da sua deficiência, né? E ele precisava ser acolhido. E como Jesus gosta de casos complicados como o dele, como os nossos. Talvez, meu amigo, você esteja passando por esta situação complicada. Talvez a sua situação você pense que não tem jeito. Não há solução para o meu problema ou os meus problemas. Mas eu digo a você com toda a certeza, na fé que há no nome de Jesus. Há sempre uma luz no fim do túnel com Jesus. A Efatá, né? Parece que Jesus ali, de uma vez só, lhe abriu o som, lhe abriu as perspectivas para outra dimensão na qual ele estava inserido, na qual ele estava acostumado a viver dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós não sabemos o tempo que ele esteve ali naquela situação. Carente, dependendo de todos, da família talvez, de desconhecidos talvez, ou passando provações ou dificuldades outras que o texto não diz, mas ele é conhecido como o surdo gago ou surdo mudo de Decápolis. Ele falava com dificuldade. E eu vejo que Jesus abriu a porta para outra dimensão. E não cabe a nós, seres humanos finitos, tentar entender a maneira pela qual Jesus age, Jesus trabalha. Ele precisava de um milagre e Jesus pôde viabilizar. Louvado seja Deus, não é? Assim como você, talvez eu, você, todos nós, talvez estejamos precisando de um milagre de Jesus, de uma intervenção, de um toque sobrenatural de Jesus nas nossas vidas. É isso que Jesus faz, meu amigo, quando ele está presente. Ele pode viabilizar a reconstrução do ser humano, o milagre, a cura, a libertação. Deixa Deus agir, trabalhar na minha, na sua, nas nossas vidas. O nosso papel enquanto crentes, servos de Deus, tementes ao Senhor, é crer, é confiar no agir, no sobrenatural de Deus, né? Há uma frase que eu li certa vez de um cartão que minha esposa Ana Cláudia recebeu, que diz assim, e a frase é pequena, singela, porém profunda, o seu conteúdo. É preciso entrar na dimensão do crer e deixar o saber para experimentar do sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. É preciso entrar na dimensão do crer e deixar o saber para experimentar do sobrenatural de Deus, né? Como disse um teólogo, Jesus é o totalmente outro, né? É o mistério tremendum, mistério fascinans, ao mesmo tempo o mistério tremendo e fascinante. Nós não sabemos a maneira pela qual Jesus age. Jesus faz o milagre. O nosso papel, eu costumo dizer, é não tentar entender o milagre. O milagre existe. A ciência tenta explicar. Os teólogos e filósofos, pastores, os padres, os religiosos tentam explicar o inexplicável. Tentam colocar Deus numa caixinha de fósforo, né? Encasular Deus, minimizar o poder de Deus nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Ele é todo poderoso. Jesus é Deus e Ele é todo poderoso.
Ele é o Filho unigênito do Pai. Então ele pôde reconstruir aquele homem, os sonhos daquele homem, né? Ele encarnou verdadeiramente João 8, 32, 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, parece que eu estou lendo e ouvindo Jesus falando ao curar, ao libertar, ao abrir a voz e o ouvido aos sons. Este homem estava preso em si mesmo, refém de si mesmo. E uma das coisas pelas quais, meu caro internauta, amigos, é que Jesus é mestre de nos fazer livres, nos libertar de nós mesmos. Parece que eu estava ouvindo Jesus falar ao colocar, e ele faz uma coisa estranha, grotesca até para alguns, nojenta. Ele pega a saliva e coloca na língua do homem. Parece que eu estou ouvindo Jesus falar, recitar Isaías 61. Profeta Isaías, lá no capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e ouviu-me e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza e óleo de alegria, veste de louvor por um espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça e plantação do nosso Deus, né? O Espírito do Senhor me enviou para libertar, para tirar a tristeza daquele homem e levantá-lo da sarjeta, do monturo. Meu amigo, me ouça com atenção. Jesus está falando, né, o irmão Fabrício? Se você está triste, angustiado, no pecado, na doença, os amigos abandonaram, sua família abandonou, seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, os irmãos da igreja, Deus jamais nos abandona. Isaías tem um texto que eu adoro, que diz o seguinte: ainda que a mulher, a mãe que amamentou, que gerou o filho do seu ventre, do seu útero, pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se do filho do seu ventre? Isaías diz, Deus diz, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Em outras palavras, se uma mãe esquece do filho, se porventura uma mulher, uma mãe, esquece do seu filho, da sua filha, que gerou no seu ventre, no seu útero, Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso, jamais esquece de um filho. Que você e eu tenhamos essa compreensão de Deus, tenhamos essa atitude de fé e que nos deixemos ser invadidos pela graça de Jesus, pela liberdade que há em Jesus, pela graça de Jesus, pela abertura, as portas, as janelas se abram para dimensões inimagináveis, sobre-humanas, para a transcendência, e nos leve a lugares cada vez mais altos, lá para os píncaros da existência, do sobrenatural de Deus, das dimensões pelas quais
nós não temos conhecimento, mas Deus gravita, Deus anda, Deus circula, Deus habita nessas regiões nas quais são inatingíveis e intangíveis por nós, mas pelos olhos da fé, este homem que era surdo, era gago, era mudo, ele pôde sentir o poder de Jesus, o milagre de Jesus. Jesus libertou aquele homem, curou aquele homem, cuidou daquele homem, as feridas de alma no baú da sua existência. E mais do que isso, ele salvou e libertou aquele homem para a sua glória. E ele pode fazer com você, pode fazer um milagre na sua vida, pode te libertar, te salvar, te perdoar. Que Deus nos abençoe. Amém.